Quem tem alguma pergunta, quer aproveitar esse tempinho antes que eu não volto? Então, assim, pode aproveitar. Alguém quer falar? Seria bom ouvir outra voz sem ser o Lúcio, de repente, fazer um comentário. Isso, Raíssa, pode, se quiser falar o seu comentário, ao invés de escrever, fica à vontade. Pode também se apresentar para todo mundo, abrir sua câmera, fica à vontade aqui. Oi, boa tarde. Então vou falar aqui. Tarde. Tudo bem, Raíssa? Boa tarde, diga. Boa tarde, tudo bem? Então, eu tenho uma pergunta de um amigo meu que ele não pôde participar hoje, que ele está meio ocupado. Aí ele pediu para aqui. Tudo Em bem. relação aos países tecnologicamente desenvolvidos que despejam seus rejeitos, muitas vezes tóxicos, em localidades remotas, como áreas do continente africano, por exemplo. Quais as consequências a longo prazo dessa postura? Essa postura é altamente recriminável. Para começar, o nosso país, eu vou falar isso para vocês, a nossa lei, ela já proíbe essa prática, tá? Eu vou falar isso no final da aula. E no caso dos países que são chamados tecnologicamente sustentáveis, a Europa, na figura da União Europeia, né, os países da União Europeia, eles acabaram de assinar um pacto ecológico, tornando essa prática mais repugnante possível, né? Agora tem que saber se isso vai ser aplicável. É interessante também que outros países também não façam isso, né? Que não se restrinja à União Europeia. Então, acho que o que tem que acontecer é a questão dos acordos internacionais, tratados internacionais, como a Convenção de Basileia, serem, serem cumpridos, né? E que haja algum tipo de pronunciamento oficial, por exemplo, das Nações Unidas para o Meio Ambiente, porque é o órgão internacional diplomático que versa sobre as questões ambientais. Então, se esses países estão fazendo esse tipo de prática, se assinaram uma convenção internacional, tem sanções por isso, porque se assinaram e ratificaram o Congresso, tem sanções previstas para isso. Se não, essas sanções têm que vir ou a partir da ONU, né, na figura das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é muito importante para todos os países, porque ela, por exemplo, investe em indústria, em práticas em todos os países, então ter uma quebra de relações com a ONU não é interessante economicamente para país algum, ou essa pressão tem que vir da União Europeia mesmo, porque de repente dos Estados Unidos e da China ela não pode vir, que são duas potências, mas a União Europeia poderia ser uma. Eu tinha colocado. Ai, meu celular de novo aqui. Gente, essa época, né? Aí fica aqueles números de 011, 049. Quem não vive? Quem nunca, né? Então, ficam ligando pra gente. Acabaram de me ligar aqui, desculpa. Então, Raíssa, então são esses três caminhos que eu falei para você. A questão do país ter assinado um acordo internacional, o outro a figura da ONU e outro determinados países e blocos que têm influência sobre outros se pronunciarem, por exemplo, deixarem de cumprir acordos mercantis e comerciais com esses países. Eu consegui responder a sua pergunta? Conseguiu sim, Mas a era gente tem isso um mesmo. problema muito da falta de palavra, né? Um exemplo clássico foi o que aconteceu em Barcarena, lá no norte, ano passado, que é a atividade de mineração de uma empresa norueguesa, que tem mais de 30% das suas ações do governo norueguês, que promoveu toda aquela poluição de rios e contaminou populações indígenas. Ela se comprometeu a reparar, ela pediu desculpa, entre outras coisas, mas, ela assumiu responsabilidade, mas depois ela não assumiu, então é meio nebuloso.
a gente vive nesse um sistema que é muito predatório para o meio ambiente, então acaba que isso ficando. Mas existem práticas. Eu acho que a maior prática mesmo é a cobrança das pessoas e buscar caminhos de, de como é que fala? Ativar, né, chamar a responsabilidade essas instituições internacionais de diplomacia como a ONU para darem determinadas sanções e obrigarem a mudar essas práticas. Aí no final da aula, quando eu for falar de proibições, eu vou voltar a esse assunto de rejeitos perigosos que são encaminhados para outros países, tá bom? Professor, eu também tenho uma pergunta. Ela é mais uma dúvida, no caso. Tipo, você falou de grandes potências, como os Estados Unidos. Você sabe se lá, tipo, eles fazem a coleta de resíduos sólidos de maneira efetiva? Porque, tipo, pelo que eu sei, tipo, questão de poluição, de empresas e tal, eles não seguem muito a linha. Tipo, pra eles é mais visa o lucro, mas na questão da captação, eles seguem bonitinho, tipo, é igual o Brasil em si. Não, não. Os Estados Unidos têm mais políticas públicas voltadas, por exemplo, à padronização de embalagem, reciclabilidade. Só que lá a incineração é muito comum, né? Eles fazem incineração do lixo, que reduz 90%, com incineradoras que conseguem reter os poluentes atmosféricos dentro dos padrões legais. Mas é bem mais organizado que o Brasil. A questão de padronização dos tipos de plásticos que são utilizados é bem mais organizada. A própria Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a USEPA, ela é uma referência mundial em padrões e protocolos voltados ao meio ambiente. Mas existe a questão é a seguinte: eles não vão muito na fonte do assunto, que é a redução, né? A redução do consumo, ela é o pilar de tudo isso. Só que redução do consumo no modelo econômico que a gente vive está relacionado à recessão econômica, né? A gente pode ver. A gente parou aí 3 meses, está parado a maioria das pessoas, isso já levou à falência de várias atividades econômicas. Então, uma economia em que as pessoas param de consumir ou diminuem seu consumo por questões específicas e ela vai à falência, é uma economia que deve ser revista, né? É um problema, mas aí a maior questão é não querer diminuir o consumo, mas essas outras práticas de reciclabilidade, de obedecer legislação legal de padrão, de tratamento do resíduo, os Estados Unidos, ele é bem evoluído nisso. Eu respondi a sua pergunta, Lúcio? Sim, sim, obrigado, professor. Nada. Se eu souber se eu vou verificar algum exemplo específico depois de noite, eu posso abordar aqui com vocês amanhã. A Aline perguntou se será abordada a questão de resíduos de laboratório de ensino. Eu posso tentar falar um pouco disso, sim, de química verde, de gestão de resíduos, pegar um exemplo. Deixa eu ver qual dia que poderia isso. De repente, na quinta-feira, eu vou falar de plano de gerenciamento de resíduos, né? E esse plano de gerenciamento de resíduos é para empreendimentos em geral, inclusive em laboratórios. Então, eu posso pegar como exemplo isso em laboratórios e abordar um pouco disso. Não é necessariamente uma especialidade técnica, porque eu não vou falar em nível de protocolos e entre outras coisas, mas o basicão e algumas coisas de gestão de resíduos de laboratório a gente pode falar. Tá bom, Aline? Na quinta-feira, pode ser? Então tá. Professora, eu conversei com a vice-diretora do acadêmico e ela falou que você, como você disse, né, que a palestra ia acabar 4 horas, 4h15, então não teria problema de liberar a palavra-chave 13h40, tá bom? Tudo bem. Porque, assim, eu acho que é meio cansativo mesmo ficar 4 horas falando, né, para enrolar. Então, acho que, de repente, terminar a aula antes, mas propor para quem tiver dúvidas, querer discutir, ficar até as 5 horas, eu acho que é mais justo, né? Sim, sim, verdade. Esse Então tá negócio de bom. protocolo, tem que seguir 4 horas, isso aí é meio desnecessário, né? É só. E o curso não é só eu falando, o curso é toda a interação, toda a discussão, tudo que surge no processo. Então, eu vou voltar então, tá, gente? Então,
muito importante na lei são seus princípios, objetivos e instrumentos, né? O artigo 6º, ele fala sobre os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou seja, tudo que norteia, tudo que vai ser o norte a partir do qual a Política Nacional de Resíduos Sólidos vai se basear para a sua execução. Então, ela tem 2 princípios que são importantíssimos, que é o princípio da prevenção e da precaução. Muitas vezes, prevenção e precaução são considerados sinônimos, mas não. Do ponto de vista do direito ambiental, prevenção e precaução têm sentidos e significados diferenciados. Se previne alguma atividade, né, algum dano de uma atividade que seja conhecido. Se uma atividade industrial ela gera determinados resíduos e já ocorra viabilidade técnica e econômica para destinar ou dispor daquele resíduo, o princípio da prevenção ele pode ser aplicado. Para prevenir o contato do resíduo com o meio ambiente, que poderia danificar o meio ambiente, a indústria, aquela atividade industrial, vai custear a destinação e a disposição dos resíduos. Então, eu posso prevenir, porque eu sei quais são os danos, existe tecnologia para fazer a destinação e a disposição, e existe viabilidade econômica para isso. Então, eu posso prevenir. Mas existem atividades que elas são muito novas, então não se conhece todos os danos naquela atividade dos resíduos gerados ali. Então, uma situação em que não se domine completamente quais são os danos, quais são as consequências de uma determinada atividade, deve ser aplicado o princípio da precaução, que é simplesmente não realizar uma atividade cujos danos não sejam conhecidos, cujas consequências dessas atividades não sejam conhecidas e tratadas para o bem da saúde pública e para o bem do meio ambiente. Então, um exemplo clássico é a questão dos organismos geneticamente modificados, dos transgênicos. Existem artigos que dizem que não provoca câncer, que não provoca alergia, mas esses artigos eles não indicam uma verdade, não se sabe ainda qual é o impacto à saúde pública e ao meio ambiente, aos ecossistemas dos organismos geneticamente modificados. É por isso que esse assunto deve ser determinado com precaução e ele não ser simplesmente liberado. Tanto que a gente não libera todos os tipos de alimentos serem transgênicos, né? São, por enquanto, 4. Canola, trigo, algodão, milho e soja são liberados por acordo internacional. Mas, mesmo assim, a gente não sabe se ficar, né? Desde que começaram a ser colocados na vida das pessoas, né, o uso do transgênico, a gente não sabe qual vai ser o impacto disso daqui a 20 anos. Porque para você avaliar as consequências, você não tem que avaliar a consequência isolada do contato com uma substância. Existe também consequências do contato daquela substância, daquele material genético, que é o caso do transgênico, com outra substância, com outro tipo de material genético. Existem as interações chamadas cumulativas, sinérgicas, que vêm do efeito conjunto de 2 fatores. E a maioria dos resíduos e de muitas substâncias a gente não conhece. O princípio da precaução, na verdade, ele deveria ser muito mais aplicado do que é. Porque, na verdade, a gente está exposto a uma grande quantidade de substâncias químicas que não se tem conhecimento sobre seus efeitos sinérgicos, cumulativos e isolados. Então, o princípio da precaução deveria, mas não é.
E, no caso da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela coloca muito bem que é princípio a prevenção do que pode ser evitado e cujo dano seja conhecido, e a precaução de não executar nada que se conheça o dano nem a consequência corretamente. Alguma dúvida com relação a isso? Vou passar para o princípio do poluidor-pagador. O princípio do poluidor-pagador é um princípio muito importante do direito ambiental que diz que a atividade que o gerador de resíduo sólido, que pode poluir, ele tem que arcar com os custos de prevenir que aquele resíduo contamine o meio ambiente e cause danos à saúde pública. Ou ele tem que reparar, se por acaso houve algum tipo de contaminação, porque os cuidados de prevenção não foram devidamente tomados, ele deve reparar. Tem a questão também do pós-consumo, né, que faz com que esse conceito de poluidor ele tenha aumentado, porque os fabricantes de embalagens, eles pensavam em ser sustentáveis na fábrica, na planta industrial, tratando as emissões gasosas, os efluentes líquidos e os resíduos sólidos gerados na fábrica. Esse era o entendimento deles. Só que eles produzem embalagens e essas embalagens depois vão para os mares. Elas estão virando microplástico, estão causando diversos problemas ambientais. Então, a responsabilidade daquele material, ela não é apenas associada à manufatura. O fato daquele produto, após o consumo, causar dano ambiental, faz com que o princípio do poluidor-pagador também seja aplicado. Então, é por isso que os fabricantes, importadores e distribuidores devem arcar com a maior parte da logística reversa. Mas o princípio do poluidor-pagador, gente, também se aplica a nós, porque nós também somos produtores de resíduos. Quando a gente consome pilhas, lâmpadas fluorescentes, grande quantidade de embalagem, a gente também gera resíduos. E é por isso que a gente também acaba arcando com os custos da destinação. Então, isso vem num valor embutido no produto, quando a gente compra um produto que tem logística reversa, uma pilha, uma lâmpada, então ele vai ter um valor relacionado à sua logística reversa, e essa lei prevê, a gente vai ver, por exemplo, que a gente pague taxa de lixo, assim como a gente paga a conta de água, de luz, esgoto, a gente um dia vai pagar a taxa de lixo. Vou falar isso a partir de quarta-feira, quando a gente falar de planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. Então, o princípio do poluidor-pagador, ele não é apenas para os fabricantes, importadores, distribuidores, para os que extraem matéria-prima. Também se aplica a nós, consumidores. Mas é óbvio que a gente tem menor responsabilidade. Nossa responsabilidade ela é bem menor, a gente influencia muito menos nessa cadeia. Então, por isso que não deve ser aplicado a mesma responsabilidade, a mesma taxa de custo para a gente, por isso que a gente paga só um valor menor no produto e os fabricantes, por mais que eles repassem parte do valor da destinação do resíduo no produto, eles acabam tirando parte desse valor de investimentos próprios. Nem tudo vai para o valor do produto. E o princípio do protetor recebedor já é o contrário. Se o gerador de resíduo, ele adota qualquer prática que evite a geração de resíduos, que reduza a geração de resíduos, ou que faça uma destinação mais segura, mais sustentável, ele deve receber por lei algum tipo de contrapartida. Incentivo fiscal, verba de governo para pesquisa. Então, se uma indústria, se uma pessoa, um investidor, ele resolve entrar no ramo da indústria da reciclagem, ele tem assim dinheiro disponível, aí ele quer produzir, pesquisar plásticos sustentáveis ou qualquer outro material sustentável. Ele já tem, pela Política Nacional de Resíduos, incentivos fiscais para isso. Ele vai pagar muito menos imposto do que
uma outra atividade. Então, isso faz parte desse princípio do protetor-recebedor. Tem outros conceitos também. Por exemplo, se um município faz uma lei determinando que vai ter coleta seletiva ali, ele também vai ganhar a verba do governo por causa disso, porque se está fazendo coleta seletiva, é uma atividade de proteção ao meio ambiente, que está promovendo reciclagem e está diminuindo a quantidade de lixo que vai para o aterro. Então, vai receber verba do governo. Tem também a questão do ICMS verde. Não sei se vocês já ouviram falar do ICMS verde, né, que é um imposto por circulação de mercadoria e serviços, é um imposto estadual. Então, tudo que a gente compra, parte desse valor do que a gente compra, é imposto do ICMS. Isso é a maior forma de arrecadação dos governos estaduais. É o ICMS, da ordem de 30% do valor do produto que a gente compra. Então, o que o Estado faz? Ele vai lá e vê quais são os municípios sob a sua gestão que têm práticas mais sustentáveis. Por exemplo, municípios que têm iniciativa de coleta seletiva, municípios que têm grande quantidade de cobertura vegetal protegida ou que tenham áreas protegidas, municípios que tenham IDH, porque o meio ambiente não é só uma questão de natureza em si, o bem-estar, a qualidade de vida das pessoas é meio ambiente. Então, o bem-estar da população é meio ambiente. Se a gente está bem, com saúde, sem estresse, isso significa meio ambiente equilibrado. Não adianta nada ter muita natureza protegida, mas todo mundo estressado com baixa qualidade de vida. Isso seria meio ambiente sem equilíbrio ecológico. Fazemos parte do meio ambiente. Então, municípios que têm um IDH que seja considerado bom, mais cobertura vegetal, mais iniciativa de coleta seletiva, recebem verba do Estado na forma de CMS verde, da ordem de milhões. Então, se pensar na Baixada Fluminense, eu sou de Nilópolis e aqui é referente à Seropédica. Nova Iguaçu recebe um valor alto de CMS verde, porque Nova Iguaçu tem uma porcentagem significativa de área protegida, de 50% a 60%, assim, um dos municípios que tem maior quantidade de área protegida. Nilópolis recebia, até que tinha perdido, mas Nilópolis recebia um valor de CMS verde, porque ele tem uma parte do Jericinó, do Parque Jericinó, e também porque tinha um IDH. A iniciativa de coleta seletiva ainda está muito pequena em Nilópolis, né? Mas tinha perdido. Então, o princípio do protetor-recebedor é importante, porque é necessário incentivo. Aquelas atividades, aqueles municípios que estão buscando práticas mais sustentáveis devem receber em troca algum tipo de incentivo por isso. É super válido e até estimulante. Aí a Tiffany fez uma perguntinha aqui. Gostaria de saber até onde a geração de energia a partir dos resíduos é proveitosa ao meio ambiente e o quão proveitoso à economia do país seria a inserção de geração de energia e biogás por meio dos resíduos. Ótima pergunta, Tiffany. Então, determinados resíduos não são recicláveis, não são compostáveis. Então, para esses resíduos que não são recicláveis, que não tem jeito, algumas placas de circuito eletrônico, por exemplo, são de plástico não reciclável. Está pensando, mas ainda se não tem tecnologia viável, esse tipo de material que acaba sendo gerado em toneladas e que tem um grande poder calorífico, porque isso é muito importante, né, para a questão da geração de energia. Você tem que queimar alguma coisa que tenha poder calorífico, porque senão você vai gastar muita energia queimando aquilo e não vai ter de volta contrapartida de geração de energia. Então, nessa situação, é proveitosa ao meio ambiente, porque você vai colocar um material, um resíduo que é volumoso, que não é reciclável e, de repente, é perigoso para ser aterrado. E se acontece algum problema com aquele aterro? Um tremor na terra, qualquer coisa, aquele resíduo vai acabar
de alguma forma, contaminando o meio ambiente. Então, nessa situação, gerar energia por incineração, eu vou chegar à parte do biogás, né? É muito importante. E a questão da geração de energia e biogás por meio dos resíduos, aí é mais importante ainda, né? Ainda não podemos fazer a compostagem em casa. O ideal é que todos nós façamos compostagem, mas não é possível compostar todos os resíduos. Temos que fazer uma compostagem responsável, né? A gente vai falar um pouco sobre isso na aula. Mas então, o que não é compostável, que vai para aterro sanitário, vai gerar metano lá no aterro sanitário. E é um absurdo pegar esse metano que é gerado no aterro sanitário e simplesmente queimar ele para transformar em gás carbônico num queimador no aterro sanitário. Se isso pode ser queimado numa usina de energia e gerar energia. Então, é muito proveitoso que os aterros sanitários estejam associados a usinas de geração de energia. Isso é muito proveitoso, porque a quantidade, o volume de metano é absurdo. Só que nem todo aterro sanitário tem essa infraestrutura para isso. Então, falta muito também dinheiro para investir nisso. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela daria incentivo para isso, só que ainda não existe uma lei regulamentando ainda, é o que falta. Tem que ter esses instrumentos econômicos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, tem que ter uma lei só para isso, porque aí, havendo uma lei, isso vai ser mais fácil de ser posto em prática. Tiffany, espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. Aí depois você diga aí se faltou alguma coisa do que você queria saber, tá bom? Então, continuando. Visão sistêmica, eu já falei para vocês, que é aquela coisa que não é a visão só voltada para o meio ambiente, inclui o lado social, econômico, cultural, tecnológico e sanitário. Ecoeficiência é um princípio muito importante. O que é o princípio da ecoeficiência? Ah, que bom que eu respondi. A ecoeficiência é aquele princípio de se usar o mínimo de matéria e energia para produzir um produto ou serviço. Tudo que se produz, será que está se usando o mínimo de matéria e energia naquele produto e naquele serviço? Não, tem muita coisa que você pode diminuir a quantidade de matéria, a quantidade de insumo, a quantidade de água e energia consumida. Então, o princípio da ecoeficiência é isso, é pensar em toda a matéria e energia que são usadas nos produtos e serviços aqui do Brasil e repensar o uso disso. Isso inclui desde pensar no projeto do produto, do design do produto, que é planejar um produto que use menos matéria, até ajustar o processo produtivo, a fábrica em si, a manufatura, para que você consiga não desperdiçar matéria-prima, insumos e também nem desperdiçar água e energia. Então, esse é o princípio da ecoeficiência, está muito relacionado à economia circular, que é essa coisa de você pensar numa cadeia de produto em que nada seja jogado fora, tudo tenha uma viabilidade de uso, de voltar para a cadeia produtiva. Então, a ecoeficiência conversa também com a economia circular. Cooperação entre as diferentes esferas. Então, é um entendimento que não é o poder público que vai ser o principal responsável pela gestão integrada de resíduos sólidos. O poder público pode obter cooperação para essa atividade com atividades da iniciativa privada que visam lucro e para atividades do terceiro setor, né, organizações não governamentais que não visam lucro, mas não são públicas. Então, esses três agentes podem cooperar de forma financeira e de forma técnica para a gestão integrada de resíduos sólidos. Então, o poder público vai dar dinheiro e essas atividades também vão dar dinheiro e ajudar o poder público. Às vezes ocorre uma assimetria nesse processo, o poder público dá mais dinheiro que a iniciativa privada. Acho que o Estevão Olímpio acabou apresentando alguma coisa aqui. Nem sei se ele percebeu que ele está apresentando alguma coisa, mas
Ai, ai. Calma aí, que eu tenho que ver se voltou o meu. Restaurante Tio Nil. Então, vou aproveitar e fazer. Eu não sei onde que é, mas estamos numa época em que pequenas atividades comerciais estão passando por problemas. Então, gente, se vocês estiverem perto do restaurante Tio Nil, tiver tempo de cozinhar, vamos valorizar. Gente, é atrás. Para mim, não, tá parecendo só você falando. Eu sei que tem dois de você aqui, mas não tá no foco. Eu vou tirar e colocar de novo, calma. Isso é. Tem esse esquema de ficar duas pessoas, né? Eu tenho que aprender isso, depois vocês me ensinam para eu não precisar ficar dependendo de vocês. Tá bom. Assim, é um Aí, celular. pronto, vê se foi. É, agora foi. Que aí eu não preciso ficar perturbando vocês. Aí a Luana escreveu aqui. Luana foi aluna do IF também? Eu fiquei em dúvida se foi minha aluna. É porque teve uma hora que apareceu sua carinha, eu achei que fosse a Luana lá, que foi minha aluna, mas não sei. Ah, Rayane Antunes recomenda a comida do restaurante. Vou ver aqui a pergunta da Luana Macedo. Eu li um artigo que eles produziam biogás em estufa para abastecer os carros elétricos no Parque Nacional do Foz do Iguaçu. Até que ponto isso seria viável, custo e produção? Então, primeira coisa, tem que haver alguma atividade, ou o poder público tem que ter dinheiro para investir, ou um empreendimento tem que ter dinheiro para investir. Então, ele vai, um empreendimento que, desculpa, gente, está tendo uma obra aqui do lado e deve estar um barulhão no ouvido de vocês, desculpa. Mas, continuando. Um empreendimento, né, que queira, né, um grupo de investimento que queira obter a concessão de um aterro sanitário, né, e que possa. Isso vai depender muito do local. Por exemplo, em São Paulo Foz do Iguaçu é uma cidade grande, né? Uma cidade grande em que seja economicamente viável. Então, por exemplo, se a cidade tem uma boa arrecadação, é uma cidade grande e ela tem dinheiro para repassar o custo para a empresa de limpeza urbana, a empresa de limpeza urbana ela pode fazer um aterro sanitário a partir de uma obrigação, de uma exigência do município. Isso vai depender do seu plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, vai depender de vários fatores. Mas numa situação em que o município tem uma boa arrecadação, tenha um número de pessoas grande, porque a gente tem 90% dos municípios do nosso país com menos de 50 mil habitantes. Então, para um município com menos de 50 mil habitantes, o aterro sanitário, de repente, nem vai produzir uma quantidade de biogás suficiente para isso. Aí, havendo dinheiro para essa concessão e possibilidade de investimento, de um grupo de investimento, essa usina pode ser realizada. E se haver também uma parceria do poder público, por exemplo, o órgão ambiental estadual lá do Paraná, Foz do Iguaçu é Paraná, né, gente? Me ajuda, minha geografia é péssima. O órgão ambiental do Paraná investindo em carros elétricos e fazendo uma parceria é super viável, mas aí vai depender da quantidade de resíduo que chega ao aterro sanitário. Se essa quantidade for grande, se houver dinheiro do grupo de investimento para isso e uma boa arrecadação do município, isso é viável, porque aí e tem que ter demanda. Vai produzir esse biogás para onde? Para as casas das pessoas, para carro elétrico? Tem todo um sistema ligado. Não é fazer só o biogás e não ter um sistema para alimentar isso não tem jeito. Não sei se vocês sabem, o aterro de Seropédica, na CTR Nova Iguaçu, ela começou a Luana falou que foi do IF Caxias, desculpa. Mas que bom que você também é ifiana, né? O IF Caxias é bem legal, já fui lá uma vez. Então, continuando.
O aterro de Seropédica, gente, ele está pegando parte do biogás, porque acontecia. O aterro de Seropédica, ele tinha um sistema de coleta de biogás super eficiente que não permitia vazar biogás de forma nenhuma. E esse biogás era armazenado e vendido, né? Era um sistema. E não era queimado. E tinha até ganhado meio que crédito de carbono pelo Acordo de Paris, né? Pelo Protocolo de Kyoto. Agora ocorreu uma parceria, que eu vou dar até uma lida, porque eu estou tempo para ler isso e esqueci. Está uma parceria do aterro de Seropédica da CTR Santa Rosa com a Ternium, que é a Companhia Siderúrgica do Atlântico, que era da ThyssenKrupp e foi comprada pela Ternium, que é argentina. Que a Ternium, ao invés de usar carvão mineral no processo siderúrgico, está queimando o biogás, o metano, lá do aterro de Seropédica. Eu achei interessante, porque carvão mineral é super poluente, né? Tem todo o gasto de trazer esse carvão mineral de outro lugar. Isso causou muitos problemas para a região de Santa Cruz. Foram 6, 7 anos de chuva de prata, de danos ambientais à saúde das pessoas, ao rio, à Baía de Sepetiba, até na Baía de Sepetiba chegou. Então, mudar a matriz é uma tecnologia mais limpa usar o biogás, ainda mais que é mais próximo. Mas eu preciso ler, por exemplo, como é que esse gás é transportado, entre outras coisas, para poder ter poder falar, dar uma opinião mais bem formulada sobre isso. Se alguém tiver algum conhecimento sobre o projeto e quiser falar, fica à vontade. Mas aí eu estou dando um exemplo para você do aproveitamento do biogás para a siderurgia, que foi essa parceria entre o aterro de Seropédica e a Companhia Siderúrgica do Atlântico, que é a Ternium. Aí depois eu posso falar mais, se alguém quiser, fica à vontade. Então, Ana, consegui responder a sua pergunta? Ou ficou em dúvida outra coisa? Para poder continuar. Se alguém quiser fazer algum tipo de comentário sobre isso, fica à vontade também. Acho que eu vou continuar, né? Então, cooperação entre as diferentes esferas é isso. Cooperação técnica e financeira. Cooperação técnica é o quê? Uma universidade federal ou estadual, uma instituição pública que vai começar a pesquisar algum tipo de plástico diferenciado ou um tipo de matéria-prima que depois isso seja aproveitado pelas atividades industriais em determinado estado ou país. Isso é cooperação técnica. E vice-versa, que ela ocorra não partindo apenas do poder público, mas que ela ocorra a partir de todas essas 3 iniciativas, público, o privado mesmo do lucro e o privado do terceiro setor sem fins lucrativos, de forma equilibrada. Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Todo mundo tem responsabilidade, desde a extração da matéria-prima até a disposição final, passando pelo consumidor, para que esse ciclo de vida dos produtos seja o mais sustentável possível. Princípio do valor econômico do resíduo, que o resíduo tem sim valor econômico quando ele é reciclado e vira matéria-prima ou insumo, ou quando ele é reaproveitado para energia. Então, isso é um princípio e, por isso, deve ser aplicado. Respeito às diversidades locais e regionais. Então, esse princípio é muito importante. As soluções para a gestão de resíduos sólidos de São Paulo não são aplicáveis ao sertão do Brasil. Existem especificidades locais, regionais, de diversos fatores que têm que ser respeitadas. Então, não existe uma única solução. As soluções elas devem ser construídas conforme as especificidades regionais e respeitando essa diversidade local, cultural. Direito à informação. Nós temos direito a saber como ocorre toda a gestão integrada dos resíduos sólidos. Para isso, existe o Sistema Nacional de Informações de Resíduos Sólidos, que é o SINIR. Eu vou falar um pouco dele amanhã, posso colocar aqui no chat. O SINIR é um sistema de informações onde tem tudo sobre a questão de resíduos sólidos no Brasil, desde o surgimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Porque isso é a ideia de
que possamos ser informados sobre tudo o que está acontecendo. É a transparência, né? Esse é um conceito muito importante. E mesmo assim, algumas coisas não são aplicadas, né? Vou falar para vocês, por exemplo, que os produtos que passam por logística reversa, que é o nosso tema de amanhã, tem que haver um relatório anual que seja divulgado sobre como foi a logística reversa daquele produto. Então, você procura esses relatórios, tem um último lá de 2017, o último de 2018, um só em 2016. Então, infelizmente, esse direito à informação não está sendo respeitado, mas deveria, na forma desses relatórios de atividade, relatórios técnicos de atividade. O controle social, essa premissa que o povo deve haver participação pública, é bem interessante. É importante que esse curso seja para também gerar um papel de multiplicador, né, da questão dos resíduos sólidos. Então, assim, eu espero que vocês também ajudem nesse processo de cobrar determinados relatórios, por que não está ocorrendo, para a gente ter noção do que está acontecendo. Porque, às vezes, está muito bonito no papel, no termo de compromisso, no acordo setorial, mas a execução disso a gente só vai ver a partir de um relatório técnico que vai demonstrar todos os resultados, tudo que foi efetivamente executado. Então, isso é muito importante para a gente ter direito a essa informação, e isso está num sistema nacional para que qualquer pessoa possa ter acesso a isso. E isso faz parte da questão do controle social, porque como eu vou participar enquanto pessoa, né, faz parte do povo, da população, para fiscalizar a execução de uma atividade. Eu só vou poder fiscalizar isso, ver se essa execução está sendo realizada de forma adequada, se eu tiver acesso à informação de como ela está sendo executada. Então, é muito importante. O controle social, sem isso, não ocorre. E, por último, nos princípios, é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, que são princípios do direito, que são aplicáveis para o direito ambiental e também para a questão da política nacional de resíduos sólidos. Então, eu sempre uso esse exemplo lá na aula do IFE, vou usar aqui também, né? Não se mexe em time que está ganhando, então todo mundo, né, Beatriz? Com certeza. Você lembra do que eu vou falar da proporcionalidade, da razoabilidade? Eu acho que não. Eu acho que eu já esqueci. Então, se você lembrasse, meu Deus. Então, continuando. Então, proporcionalidade, não sei se vocês lembram do filme do Homem-Aranha, aquela frase tão famosa, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Acertei a frase, gente? Acertei, Beatriz? Eu nunca Acho vi. que é isso. Sim, sim. Obrigada, Lúcia. Então, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, se trata de um município que ele é um município grande, com uma população muito grande, com uma grande arrecadação, ele tem muito mais responsabilidades quanto à gestão integrada dos resíduos sólidos do que um município com 10 mil habitantes. Um município com 10 mil habitantes, ele vai ter provavelmente uma arrecadação menor, porque tem municípios que são pequenos, mas eles têm, às vezes, atividades econômicas que geram muita renda. Então, não necessariamente uma coisa está relacionada à outra. Então, um município pequeno, ele vai ter uma menor arrecadação e vai ter uma geração de resíduos menor. Então, ele tem menores responsabilidades, ele tem que ser cobrado de forma diferenciada com relação a isso. Então, um plano municipal de gestão integrada para um município como o Rio de Janeiro, que tem 6, 7 milhões de habitantes, eu não lembro exatamente, ou mais, 8, mas é alguma coisa desse tipo. É um plano muito mais detalhado e com mais responsabilidade do que um plano de município de 10 mil habitantes. Um município pequeno ele vai ter o chamado plano simplificado, porque é menor. E acompanhado ao princípio da proporcionalidade, ele não deve ser desassociado da razoabilidade. A razoabilidade tem a ver com as condições que aquele município ou aquela empresa tem, apesar da sua proporção.
Determinados municípios, eles podem ser mais numerosos, mas eles têm uma arrecadação baixa, eles estão numa região do país em que o desenvolvimento não é tão grande. Então, por uma questão de razoabilidade, o poder público deve conceder ajuda e auxílio financeiro para que aquele município cumpra as suas obrigações. No caso de uma empresa, o poder público, o órgão ambiental, pode verificar as soluções que sejam viáveis para aquela empresa, que ela cumpra a lei, mas que ela não precise apostar numa tecnologia muito grande, muito cara de tratamento de efluentes, por exemplo, né? Dentro do licenciamento, isso pode ser o órgão ambiental, isso é aplicar o princípio da razoabilidade, dependendo das condições daquela empresa, ela poder usar soluções menos caras e mais viáveis, e para um município que não tem condição de fazer a gestão integrada dos seus resíduos por si só, com a própria arrecadação, receber ajuda financeira. É aquele exemplo que eu também usava na aula do IFRJ e ainda uso, que não sei se vocês já viram a charge, que é um muro, que atrás do muro tem uma televisão e tem uma pessoa baixinha e uma pessoa alta. A pessoa alta, ela não precisa de um banquinho, ela já olha a TV do outro lado do muro e já vê a TV. O baixinho não tem jeito, ela precisa de um banquinho. Então, a razoabilidade diz que já deu o horário? Então, eu vou falar a segunda palavra-chave, deu horário, tá? Pode, Lúcio e Beatriz? Pode sim, eu espero A essa terminar segunda de palavra é saneamento. Saneamento, 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 saneamento. Falei muitas vezes. Evitar escrever no chat. Vou falar de novo. Saneamento. Todo mundo escutou. Isso. Qualquer coisa, gente, só vocês perguntarem que a gente fala de novo. Mas não evita digitar no chat. Tá. Então, aquela questão da razoabilidade e proporcionalidade. Então, o muro com uma pessoa baixa e uma alta para ver uma TV ou um sol atrás do muro. Então, a razoabilidade, eu vou dar o banquinho para a baixinha. A alta já tem condição por si só de ver o sol. Não tem sentido ela querer o banquinho porque a outra ganhou. Então, dar condições para que as funções sejam executadas. Se você já tem condições de executar uma função, você não querer exigir ter o mesmo tratamento ou ganhar as mesmas condições de quem não tem, que não executa porque não tem, por diversos motivos que podem ser diferenciados ou não.